Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo à nossa primeira aula de violão. E nessas aulas de violão para iniciante, a gente vai trabalhar muitos conceitos básicos do que é o violão, de como tocar um violão, né? Como utilizar tanto a mão direita, que eu falo que é a mão onde a gente faz a batida, né? Que tem um dedilhado, quanto a mão esquerda, que é a nossa mão da digitação, onde a gente faz os acordes. Legal? E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão do violão. Muita gente comenta e pergunta qual que é o violão ideal para começar. E eu acho que o violão ideal é aquele violão que cabe dentro do custo que você tem, do financeiro, às vezes não seu, mas do seu pai, da sua família, da sua mãe, né? Eu no começo eu não indico nenhuma marca, porque eu acho que a marca influencia muito na questão do valor. Então, óbvio que as melhores marcas, os melhores violões, eles terão um custo mais elevado. Isso, lógico, consequentemente, não só a marca, mas influencia na questão da qualidade do som. Então, um violão com um valor um pouquinho mais alto, ele não é só a marca que valoriza ele, mas sim a questão da qualidade da madeira, a qualidade da corda, né? O violão é um instrumento construído totalmente de madeira, né? Então, influencia, eu falo que influencia pelo menos 80% na questão do som do instrumento. Os outros 20% eu falo que depende muito da corda, né? Se eu tiver um violão ruim, colocar uma corda muito boa, não vai melhorar muito, né? O instrumento ele vai continuar sendo um instrumento intermediário. Agora, se eu tiver um violão muito bom e colocar uma cordinha ruim, ele ainda vai ter aquele som, mas a corda vai influenciar. Eu falo que a influência da corda seria esses 20%, né? Para mim ter um violão 100%, é óbvio que se eu tiver um violão muito bom, de uma marca boa, de um luthier, né? Porque como instrumento de madeira, igual um violino, uma viola, um violoncelo, um contrabaixo, que são instrumentos de orquestra, hoje em dia os melhores eles não são produzidos em fábricas, e sim de luthiers, de lutearia. São pessoas que trabalham com construção de instrumentos, né? E é isso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que conhecer do violão eu falo que é a forma que a gente segura, né? Como eu devo segurar o violão? Certo? Existe uma discussão que é muito importante, né? A gente tem que pensar nisso, que é a questão da postura, né? Vamos pensar, eu tenho aqui o meu violão, eu sou destro, então naturalmente eu vou apoiar o violão na minha perna esquerda, certo? Ou na minha perna direita, né? A gente pode também apoiar o violão na perna direita, mas o braço do violão ele vai ficar para o meu lado esquerdo. Justamente eu vou utilizar minha mão esquerda para fazer os acordes, né? Para digitar as notas, certo? E minha mão direita vai fazer a batida, o ritmo, o dedilhado, certo? Mas tem muita gente que, diferente de mim, que eu sou destro, eu escrevo com a mão direita, tem gente que é canhoto. Então, ele prefere tocar o violão invertido. Não seria invertido, né? Mas da forma tradicional a gente fala que é invertido. Aqui eu simplesmente inverti o meu violão. Conheço vários amigos que são canhotos, e eles tocam com o violão invertido, com as cordas também invertidas. Então eles não mudam nada no violão, eles só pegam o violão e mudam para um lado. Eles, na verdade, conheço amigos que conseguem tocar com os dois lados. Então, ele toca de um lado, inverte o violão e toca do outro. Isso, na realidade, é um treino. Ele treinou bastante para conseguir desenvolver essa técnica. Ele era canhoto, aprendeu de forma destra, mas em casa ele também gostava de tocar com o violão invertido, né? E dessa forma ele desenvolveu os acordes, a batida, com o violão dessa forma. Mas normalmente para quem é canhoto, o que você faz? Você inverte as cordas, né? Então, tá vendo essa corda aqui, ó? Quando eu coloco ele para cima, aqui a gente chama a corda 6, ela fica em cima. E quando eu viro o violão, ela vem para baixo. Então, naturalmente, uma questão importante é isso, é saber se você é destro, se você é canhoto, porque isso vai influenciar no começo.
né? Naturalmente, eu gosto de começar treinando da forma, vamos se dizer, normal, mas não existe uma forma normal, né? Da forma que é mais padronizada dentro de um conceito, né? Se você for colocar em uma questão de porcentagem, a maioria das pessoas tocam violão assim. E aí, naturalmente, se eu vejo se a pessoa tem dificuldade, você sente um pouquinho de dificuldade, a gente tenta inverter para quem é canhoto, tá bom? Mas vamos pensar, eu tenho as duas mãos, certo? Se eu fosse pensar o que é mais difícil, é fazer um dedilhado ou bater um ritmo, fazer um ritmo, um dedilhado ou tocar acordes. Eu acho que fazer acordes é muito mais complexo do que a questão do dedilhado. Mas eu faço acordes com a mão esquerda. E isso eu desenvolvi a técnica estudando, e aí com o tempo a mão esquerda, minha mão que eu não utilizava basicamente para nada, ela começou a funcionar. Então, naturalmente, eu consigo fazer coisas mais difíceis com a esquerda do que até mesmo com a minha direita. É uma questão de prática e de treino. Legal? Então, para começar a conhecer um pouquinho o violão, a gente vai começar pelas cordas. O violão é um instrumento que tem 6 cordas, certo? A gente conta sempre de baixo para cima. Então eu tenho a corda mais fininha, também a minha corda mais aguda, e ela vai subir. Então essa é a minha primeira corda, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E não só basta eu conhecer o nome saber que o violão tem 6 cordas, eu preciso saber o nome de cada corda. Cada corda tem um nome. Isso é muito importante, porque depois, mais pra frente, a gente vai começar a tocar as notas aqui no violão, e a cada nota que a gente for tocar depende da sua nota principal, que é a sua corda solta. Então a primeira corda se chama Mi. Eu tenho essa primeira corda. A segunda corda, Si. A terceira corda, Sol. A quarta corda, Ré. A quinta corda, Lá. E a sexta corda, voltamos para o Mi. Então, já dá para decorar. A primeira e a sexta é Mi, tá bom? A segunda se chama Si. A terceira, Sol. A quarta é a Ré. A quinta, Lá. E de novo, a sexta é Mi. A gente precisa decorar essas notas, legal? E com o tempo a gente vai entendendo o porquê, tá bom? Porque agora eu não vou entrar muito nessa questão. Aqui em cima a gente tem as tarraxas. As tarraxas, né, em um violino a gente chama de cravelha. As tarraxas do violão a gente utiliza para afinar ele. Então é aqui onde a gente mexe na altura de cada corda, né? Cada corda tem um nome. Esse nome é referente a uma nota musical. Se vocês não conhecem as notas musicais, é muito importante a gente conhecer. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 sons musicais. 7 sons musicais é utilizado na música ocidental. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque na música oriental, a escala deles é diferente. Por isso que a gente conhece, identifica uma música chinesa, uma música japonesa, uma música do Oriente Médio, né? Elas têm características diferentes porque a escala deles é diferente. Na nossa escala, a base são esses 7 sons musicais. Legal? Então, eu tenho uma nota, minha nota Mi. Automaticamente, se eu girar essa nota Mi, e aí é importante a gente tentar definir, porque como eu estou na sua frente, talvez você possa não entender qual que é o sentido, mas eu estou girando a minha nota Mi sentido anti-horário, eu estou apertando. Quando você faz aquela para apertar, para fechar uma torneira, é diferente de abrir, né? Isso é legal porque existe um padrão para tudo. Quando você vai apertar um parafuso, é sempre para o mesmo lado, quando você vai soltar. Então, quando eu aperto a minha corda, a nota ela faz o quê? Ela estava no Mi e ela começa a subir a altura dela. Legal? E aí quando eu solto a corda, eu começo a frouxar, a soltar, deixar ela mais mole, a altura da nota ela começa a descer, tá? Então quanto mais eu esticar a corda, mais a altura dela sobe, e quanto mais eu solto, mais a altura dela baixa.
Agora no começo, a gente não vai trabalhar muito com a questão da afinação, porque se eu apertar, cada corda ela tem uma tensão que é limite, né? Porque senão eu poderia afinar qualquer corda em qualquer altura, mas na verdade não. Ela tem uma tensão que é de fábrica. Então essa corda foi construída para chegar na altura do Mi, esse Mi grave. E essa daqui, Mi, mas Mi agudo. Você pode ver até a grossura de uma para outra é diferente. O Mi grave, ela é mais grossa. Qualquer instrumento grave, ele é grande. E agudo, ele é sempre menor. Isso influencia na construção da corda. Então, se eu apertar essa corda Mi para tentar afinar nesse Mi aqui mais agudo, eu tô com um Mi, tentar chegar nesse Mi mais agudo, eu vou ter que apertar. Sabe o que vai acontecer? Ela vai estourar e não vai chegar, tá bom? Então, se você apertar e acabar passando do ponto, você corre o risco de ficar sem corda. E aí você vai ter que gastar um dinheiro para comprar corda, porque cada corda é um custo. Legal? Último conceito básico para terminar nossa aula, e a partir da próxima aula a gente já vai começar a tocar. Então, legal. Conheci as cordas do violão. Aqui a gente viu as tarraxas que servem para afinar. Legal? Aqui eu tenho a pestana. O som da minha corda, ela começa aqui nessa pestana e termina aqui embaixo, né? A gente pode chamar isso daqui de cavalete, né? Onde segura as cordas. A partir daqui eu tenho a primeira nota do violão. E aí, se você observar e você começar a apertar as cordinhas nesses pontos aqui que a gente chama de casinha, tem a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa, e aí se eu for contar quantos casas de violão tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, meu violão tem 19 casas, cada casa, ela é uma nota diferente, então começou com Mi, e aí se eu tocar a próxima nota, a gente vai ouvir que mudou. Ele tava no Mi, aí subiu. Conhecendo a escala, a gente já vai saber. Eu tava no Mi, aí do, Ré, Mi, Fá, aí subiu. E se eu vier subindo cada casa, a gente vai ver que o som vai mudando. Então cada casa do violão tem um som diferente. E esse som ele vai ficando cada vez mais agudo. Mais e mais até chegar no final aqui, certo? Então, por isso que é importante eu conhecer o nome da corda, porque depois eu vou pedir, toca essa nota aqui, que nota que é essa? Eu vou precisar saber. Como é que eu vou saber? Lembre, começa no Mi, você vai chegar aqui e você vai saber o nome dessa nota, legal? Então o violão tem 6 cordas, legal? E ele tem várias casinhas. Isso é importante, são conceitos básicos, legal? Então é isso, galera. Nossa primeira aula foi uma aula básica para conhecer o instrumento. A partir da próxima aula a gente já começa a tocar. Então, legal? Tchau, tchau. Até a próxima aula.